Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu minimizar isso aqui. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre a PA800, amplificador da Signos. Ele foi lançado na década de 1980, ok? Ele é conhecido porque ele é um amplificador robusto e tem muita qualidade sonora, ok? Há pessoas que dizem que o som da PA800 é um dos melhores sons que a Signos tem. Há quem diz que a diferença entre o PA800 e a PA 5.0, ou mesmo entre a PA800 e a PA 1800. Nós vamos esclarecer aqui algumas coisas, ok? A topologia praticamente é a mesma, tá? A potência do PA800, ele tem 2 vezes 150 watts em 8 ohms por canal, ok? 2 vezes 150 e 2 vezes 220 em 4 ohms por canal, somando-se 440 watts. A alimentação dele é 110 ou 220, ok? Consumo aproximadamente 8 watts em repouso, 300 watts em potência máxima, ok pessoal? E é um amplificador, como eu disse, muito cobiçado, principalmente entre os audiófilos, né? Pessoas que curtem som vintage, amplificadores de áudio de alta qualidade, já que ele tem uma distorção muito baixa, ok? A topologia dele, como todos já conhecem, né? Duplo par diferencial, baseado no Lit, né? Lit Amp das primeiras versões. Foram retirados alguns componentes, ok? Substituídos, né, por resistores, tipo fonte de corrente constante, etc. Beleza, pessoal? Aqui ele está completo com limiter. É muito importante esse limiter. Aqui a versão está toda original. Eu fiz questão de manter todos os detalhes originais do circuito. Tá bom, gente? Então é o seguinte. Aqui nós temos esse resistor aqui, ó, de 100R, 100 ohms, né? Que é o resistor que monitora o sinal de saída. Beleza? E dos dois transistores. Tanto do primeiro como do segundo par. Ambos são monitorados. Tanto do lado positivo como do lado negativo. Aqui esses transistores, como eu já disse em vídeos anteriores, se o original está pedindo aqui, ó, tipo 32C e o tipo 31C, não é bom que você troque. Tem muita gente que coloca BD 139, BD 140 ou mesmo outros transistores, né, que não seja o original. Isto pode mexer na curva de resposta final lá do circuito. Uma diferença que nós temos também do PA800 e entre o PA 1800, que é esse aqui, ó, 1800, esses capacitores Miller aqui, ó, C11, C10, ok? Vocês podem ver que aqui tem entre base e coletor de ambos os transistores, né? Os pré-drivers, né? Já no PA800 isso não existe, não tem. Como vocês podem ver, ó, não tem, ok? Em compensação, né? Nós temos o que a PA 1800 também tem, que é um capacitor 5 aqui, ó, que é o filtro de RF 180 PF. Ambas tem, e todos os amplificadores tem que ter isso aqui. Senão pode entrar um sinal de RF
no seu amplificador e queimar todos os transistores de saída aqui, ó. Ok? Que sinal de RF, para quem não sabe, é um sinal de alta frequência. E quando ele entra aqui, esse capacitor joga para a massa esse sinal, ok? Esse capacitor então ele limita a banda passante aqui, ó. Só vai passar a frequência até um determinado limite. Acima de uma determinada frequência, esse capacitor barra e joga para a terra. Por isso que é obrigatoriamente ter esse capacitor aqui, ó. Todos os projetos de amplificadores profissionais existe esse capacitor aqui. Beleza? Nós temos aqui o resistor de feedback 33K, capacitor de 10 PF, né? No 1800. Agora vamos voltar para o 800, PA800. Mesma coisa aqui, ó, 33K e 10 PF, ok? Conforme esquema original Cygnus. E aqui nós temos também nos drivers chip 31C, chip 32C. Por que usa esses transistores? Porque a tensão de alimentação é baixa, como vocês estão vendo aqui, ó. Mais 55 e menos 55. Rede Zobel não modifica nada, ok? E os demais componentes também praticamente não muda, né? A não ser esse capacitor Miller que aqui não tem. E muda os transistores, né? Que aqui é chip 31 e 32. E na PA800, 1800 já são outros transistores, ó. 2SB546 e o 2SC2168. Desse lado e desse lado aqui nós temos 2SD401 e 2SA958. Beleza? Então vamos lá, vamos ao circuito aqui. Nós estamos falando da PA800. Aqui nós temos o regulador de offset, trimpote que regula 0 volts aqui na saída. Com a entrada curto-circuitada, se você jogar essa entrada aqui, ó, no terra, aqui tem que dar 0 volts, ok? Ou na ausência de sinal aqui, ó. Aqui você medindo em relação ao GND, esse ponto aqui tem que dar 0 volts. E aqui nós regulamos o BIAS VR2 aqui, ó, 4 cassete. Beleza? Tá aqui, ó, 4 cassete VR2 que regula o BIAS. Tranquilo, pessoal? O PCB dele que eu fiz um PCB placa única, todo o circuito eu coloquei em uma única placa para facilitar a montagem, ok? Então a placa ficou assim, ó, tranquilo. Os terminais dos transistores de saída são colocados aqui, ó. São encaixados, né? Aqui, ó. Vocês podem ver que está aberta aqui a pontinha desse slot aqui, ó. Beleza? Nós temos aqui o mais VCC, o menos VCC, a saída. Dá uma ampliada para vocês verem, tá aqui, ó. Beleza? Deixa eu mudar o fundo aqui para uma cor mais escura para visualizar melhor. Então tá aí, ó. Os transistores de saída, eles entram aqui, ó. Não precisa enfiar, né? Espetar, é só encaixar aqui, ó. Daqui mesmo, ó, você encaixa aqui, ó. Beleza? Vamos mostrar ela no 3D para ter uma ideia melhor. Então ela ficou assim, ó. Vocês podem ver que tá aberta aqui, ó, o slot, né? Então tá aí, ó, os transistores de saída. Você pode usar dissipador tipo prancha, ou se você preferir, você pode erguer o transistor, né? Deixar ele em pé e colocar ele direto no dissipador aqui, ó. Aí fique à vontade para montar do jeito que você quiser, ok? Se você colocar o transistor em pé, esse lado da placa aqui, ó, ela vai ficar assim.
se os transistores estiver virado para cima ou para baixo, né? Você pode colocar assim também, ó. Ok? E os transistores aqui reto aqui, ó. Beleza? Formando um ângulo de 90 graus em relação à placa, PCB. Beleza, pessoal? Então tá aqui o PCB. Tá bem elaborado, né? Aqui tem a furação para você fixar os transistores de saída. Se você colocar ali tipo prancha, né? Com uma placa bem compacta. E ficou assim o PCB. Beleza, pessoal? PCB bem pequeno, né? Ficou 12.2, né? Aproximado aqui, ó, 12.2 por, vamos ver a medida aqui na régua aqui, em relação ao zero absoluto, por 10 centímetros de altura, né? Tá aqui, ó, 10 por 12.2. Saiu quase quadrada a placa. Beleza, pessoal? Então tá aí o PCB da PA800. Para quem curte, né, som vintage. Placa já terminada, trilhas mais VCC, trilha de saídas reforçadas, são trilhas grossas, trilhas por onde passarão altas correntes. Nem tão alta assim, né, porque o circuito não é um circuito de alta potência, mas é um circuito de potência, não deixa de ser. Apesar de 240 watts por canal, essas trilhas estão bem dimensionadas, tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui na apresentação do PA800. Análise concluída. PCB pronto, né, para produção, já conferido. Eu posso gerar aqui o arquivo Gerber. Posso também verificar o DRC. Para quem não sabe o que é DRC, é erros, né? São erros que porventura podem ter entre trilhas. Se tiver uma trilha em curto, deixa eu maximizar aqui o espaço. Aí para testar o do DRC eu venho aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, eu posso vir aqui, ó. Espera aí, deixa eu... Opa! Aqui, ó, checar DRC. Ó, já chequei, não tem nenhum erro, tá bom? Zero erros, a rede, tudo ok. Beleza? Tá aí, ó. Zero erros DRC. Eu posso gerar aqui o arquivo Gerber para mandar fazer o PCB onde eu quiser, ok? Já verifiquei o DRC, só gerar o arquivo Gerber, tá aí. Se tivesse algum erro, ele já, né, o DRC em tempo real já me falaria se tem erro ou não. Ok, pessoal? Então tá aqui, PCB PA800 signos. Tem muita gente que curte o PA800. Muitas pessoas têm transformadores de baixa tensão. E às vezes quer montar um amplificador de alta qualidade, né? Com trafo menos potente. O PA800 então é o circuito indicado. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Quem curtiu, dá um like. Forte abraço e até o próximo vídeo.